Abraão e Sara batalharam também com uma fé fraca, uma fé titubeante, uma fé que estava, de certo modo, condicionada pelas limitações físicas próprias de uma idade avançada, de ambos, e particularmente da esterilidade de Sara. Moisés também batalhou com desculpas diante de uma chamada de um Deus que queria que ele viesse a ser o líder que haveria de trazer todo o Israel do Egito até à terra prometida. Moisés batalhou com o Todo-Poderoso. Elias batalhou com o seu desânimo. Depois de ter feito várias conquistas, depois de ter sido, na verdade, um gigante de fé, Elias estava a claudicar perante as ameaças de Jezabel e o queria matar, tal como ele havia feito com outros. Davi batalhou com o seu sentimento de culpa, que o consumiu mês após mês, depois do adultério que ele teve com Batseba e da morte também de Urias. Jonas batalhou com a sua amarga tristeza pela misericórdia e graça de Deus em querer salvar os ninivitas. Sim, queridos irmãos, os filhos de Deus experimentaram batalhas terríveis e cruéis. Mas há um elemento comum a todos eles. É que eles venceram. O elemento comum a todos estes é que eles venceram. A Jó, Deus deu a vitória restaurando-lhe a saúde e os filhos e os bens em duplicado. A Abraão, Deus deu a vitória de uma fé inabalável, tornando o pai da fé, que os hebreus vieram tanto a prezar. E também, de certo modo, Abraão tornou-se o tipo do próprio Deus, pai que está pronto a entregar o seu único filho para a salvação do povo. A Elias, Deus deu a vitória do ânimo, da proteção de todos os seus inimigos e deu-lhe também a vitória do ministério ainda abençoado ao preparar o seu sucessor Eliseu para aquilo que Deus tinha para ele e para o povo. A Moisés, Deus deu a vitória da confiança total na soberania e no poder de um Deus único. E Moisés foi crescendo na sua fé, de vitória em vitória, mas não sem que primeiro houvesse batalhas, houvesse dificuldades. A Davi, Deus deu a vitória do arrependimento e da confissão do pecado. E como isso lhe restituiu a alegria da salvação. A Jonas, Deus deu a vitória de sentir alegria ao participar da salvação dos ninivitas e da obra missionária. E a nós? Que batalhas enfrentamos? Doenças? Desânimos? Pouca fé? Desemprego? Conflitos? Desentendimentos? Mas a Bíblia diz que estamos destinados à vitória. Será que eu tenho razão? Será que a vossa Bíblia diz o mesmo que a minha? Mas podemos dizer, à vitória? Mesmo quando nós passamos por tribulações e provações, estamos destinados à vitória? Sim, à vitória. E nós temos o segredo dessa vitória. Abram comigo em 1 de João, capítulo 5. 1 de João, capítulo 5. Versículos 1, 4 e 5. A minha tradução, e creio que a vossa também, diz assim. Primeira carta de João, capítulo 5. Todo aquele, notem, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, ama também ao que dele é nascido. E verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Pergunto, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você é nascido de Deus?
E é nascido de Deus porquê? Porque se arrependeu, porque se converteu, porque se entregou ao Senhor, porque Deus fez de si seu filho através do novo nascimento, tal como Jesus havia falado com Nicodemos. Necessário te é nascer de novo. Mas como é que eu posso nascer, voltar ao ventre de minha mãe? Não, o que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E como João deixa isso muito claro no seu Evangelho, num versículo que eu prezo tanto, que eu gosto tanto. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberem, dou-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Porque você crê, porque eu creio. Então nós somos feitos filhos de Deus. Nós cremos que Jesus é, na verdade, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E por isso mesmo nascemos de novo. E porque nascemos de novo, diz a Escritura que nós vencemos o mundo. E que mundo é este? Não é o Sol, a Terra, Marte, Júpiter. Não é este universo vastíssimo? É de facto o mundo que está à nossa volta. A sociedade onde nós estamos. Com a sua imoralidade. Com todas as questões que vai colocando, que são desviantes do caminho de Deus. Esse é o mundo onde nós estamos. O mundo onde Jesus disse: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. E guardados do mal, nas mãos do Senhor e orientados por Ele, nós vencemos tudo aquilo que este mundo maligno, tudo aquilo que este mundo contrário a Deus nos quer oferecer para nos derrubar e afastar do próprio Deus. Mas aquele que é nascido de Deus, aquele que está em Deus, vence o mundo. E como é que nós vencemos o mundo? Diz aí, a nossa fé. É por isso que Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo 8, é extraordinário, ele diz: nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, venha a morte, venha a tribulação, venha aquilo que vier. Nada nem ninguém nos fará separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo somos mais do que vencedores. Aquilo que vence o mundo é a nossa fé. E com a nossa fé firmada em Jesus, eu gostaria de focar os vossos olhos em 3 ou 4 passagens. A primeira delas, no Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. No versículo 33. É um versículo que eu tenho mencionado muitas vezes e que me acompanha muito. Evangelho de João, capítulo 16, diz assim. São palavras de Jesus. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tendo bom ânimo. Porquê? Eu venci o mundo. E se Cristo venceu e nós estamos colados a Ele, se nós o seguimos, se nós temos a nossa mão em Cristo, o que é que isso faz de nós? Vencedores. Nós estamos destinados à vitória, ainda que passemos pelo meio de tribulações, dificuldades de toda a ordem, nós estamos destinados à vitória. Temos, meus irmãos, de aprender a lidar com as dificuldades, com as tribulações, com os conflitos desta vida, com tudo aquilo que a vida de facto nos traz e que às vezes nos quer esmagar. Mas olhando para Jesus, nós podemos saber isto: a vitória é nossa. Eu venci o mundo, disse Jesus. E, meus irmãos, porque a nossa fé está em Jesus e está firmada nele, nós também temos as nossas necessidades básicas supridas. Em Mateus, capítulo 6, naquele sermão sobre o monte, em que Jesus falou de tantas coisas tão preciosas, ele deixa-nos isto. Mateus capítulo 6, versículo 30 a 33. Quando Jesus falava e levava os seus discípulos a olhar para os lírios do campo, a olhar para a natureza, ele disse, verso 30,
Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir. Pois a todas estas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Podemos dizer isto juntos? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Quem é que vence o mundo? Aquele que é nascido de Deus. Aquele que tem a sua fé em Cristo Jesus. Mesmo que às vezes não saiba o que vai pôr na mesa. Mesmo que às vezes não saiba como vai alimentar os seus filhos no dia seguinte. Mesmo que às vezes esteja desempregado e desempregado de longa duração e não saiba como vai pagar as contas. Deus é aquele que supra as nossas necessidades. Deus pode não mandar do céu uma nuvem cair à porta da nossa casa com um envelope com dinheiro. Mas Deus sabe quais são as nossas necessidades. E Ele é capaz de fazer com que uma porta se abra para algum trabalho, para algum emprego. Para que desse modo haja o mantimento para a nossa casa. E aquele que não confia nisto é, na verdade, de pouca fé. Precisa que a sua fé seja acrescentada, porque o nosso Deus é aquele que supra as nossas necessidades. Mas, contudo, Ele não o faz se nós não fizermos a nossa parte. Eu creio num Deus que supre, mas não num Deus que alimenta parasitas. Não num Deus que favorece preguiçosos. Deus espera que da nossa parte haja empenhamento, que haja dedicação, que haja trabalho. Mas com esta confiança, Ele faz aquilo que nós não conseguimos fazer. Ele supra as nossas necessidades. Meus irmãos, durante 40 anos, Deus supriu as necessidades de um povo. E porquê? Porque eles não podiam cultivar, eles não podiam trabalhar, estavam no deserto. Mas quando o povo chegou à terra prometida, o maná cessou. Porque aquele povo já podia colher até daquilo que os outros tinham semeado e preparar as próximas colheitas. Deus espera que nós façamos a nossa parte, mas aquilo que nós não conseguimos fazer, Deus supre. É o Deus que dá a vitória quando nós fazemos a nossa parte. Mas, meus irmãos, também é um Deus que é capaz de olhar para as nossas enfermidades e lidar com elas, às vezes de uma forma poderosa, de uma forma extraordinária. Ainda em Mateus, capítulo 9, e é apenas um texto de muitos. Mateus capítulo 9, versos 20 até 22. Jesus estava a caminhar e tinha chegado junto dele alguém dizendo, verso 18, minha filha acaba de falecer, mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. Verso 19, levantou-se, pois, Jesus e foi seguindo ele e os seus discípulos, e nesse caminhar, vejam, verso 20, e eis que uma certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, chegou por detrás dele e tocou-lhe a orla do manto, porque dizia consigo, se eu tão somente lhe tocar o manto, ficarei sã. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora, a mulher ficou sã. Se eu apenas tocar a orla do manto. Meus irmãos, se Jesus entrasse aqui agora, quantos de nós procuraríamos chegar? Eu sei, talvez seja por isso que alguns gostam de se sentar aqui mais junto à coxia. Mas se Jesus entrasse aqui, qualquer que fosse o lugar onde nós estávamos, quereríamos chegar junto dele, verdade? Mas hoje podemos tocar em Jesus com a nossa fé. Podemos tocar em Jesus com o nosso coração. Podemos chegar a Jesus e clamar a Ele para que Ele atenda as nossas necessidades. Ontem eu estava no meio da minha meditação e o telefone tocou. E era uma irmã querida. A primeira coisa que eu ouvi foi choro. Mas eu reconheci a voz da irmã Manuela.
irmã Manuela Lourenço. Ela chorava. E eu fiquei a pensar, oh Senhor Deus, mais um problema. E os irmãos estão à espera que eu conte o resto, não é? O resto é de alegria. Porque ela disse, pastor, eu não via e agora vejo. Eu não via e agora vejo. Não é, minha irmã? Pode testemunhar isso? Não nada da vista esquerda e ontem de maneira eu vi que estava a ver da vista esquerda, estava a ver tudo à minha glória. O nosso Deus é um Deus que opera. Com isto podemos pensar, então Deus vai curar todas as enfermidades? Não necessariamente. Nos dias em que Ele esteve na terra, Jesus não curou todas as enfermidades. Ele curou aquelas que Ele queria naquele momento. Eu creio num Deus que tem poder para curar. Creio num Deus que é capaz de suprir todas as nossas necessidades, mesmo aquelas que são de ordem física. Mas porquê é que Deus não cura todas? Meus irmãos, eu creio que a soberania de Deus está acima do nosso querer. Mas nem por isso nós podemos duvidar do poder maravilhoso, infinito do nosso Deus. Ele é um Deus de vitória. No meio das nossas tribulações, no meio das nossas dificuldades, Ele faz-se sentir. E às vezes Ele manifesta-se de uma forma extraordinária. E nós podemos dizer, é milagre. E Deus opera milagres. Ontem, hoje e amanhã. Finalmente, meus irmãos, há uma coisa que ainda resta a todos nós para ser vencida. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Capítulo extraordinário. Capítulo em que o apóstolo Paulo falava da ressurreição de Jesus. Coisa tremenda. Todos nós, como seres humanos, estamos também destinados à morte. Morte física. E porque cremos, já não estamos mais destinados à morte espiritual, morte eterna. Amém? Mas a morte física ainda está diante de nós. Mas até ela será vencida. Vejam, meus queridos irmãos, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 a 57. Mas quanto a isto que é corruptível, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas agora notem e digam comigo: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos destinados à vitória. Concordam comigo agora? Mesmo às vezes passando por dificuldades. Mas, meus irmãos, focando agora os nossos olhos naquilo que está na mesa do Senhor. Também o Senhor Jesus batalhou no jardim do Getsemane. Durante aquele tempo de oração, ele lutou uma luta tremenda espiritual. Foi uma batalha entre a vontade humana e a vontade divina. E a vontade humana estava a querer sobrepor-se. E a batalha foi tão forte que diz a Escritura que ele estava a angustiar-se. E era uma angústia quase de morte. Ao ponto dele dizer: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Pai, se é possível, eu não aguento mais. É forte demais. Humanamente, é um peso tão grande. Às vezes, meus irmãos, no meio das nossas batalhas, também nós oramos assim, não? Pai, se é possível, acaba com este sofrimento. Pai, se é possível, acaba com este desânimo. Pai, se é possível, acaba com esta depressão. Pai, se é possível, agora acaba com esta enfermidade. Pai, se é possível. Mas naquela luta, Jesus sabia que a vontade do Pai
é sempre melhor. A vontade do Pai é sempre melhor. Por isso mesmo ele diz, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Deixem-me só comentar deste modo. Para muitos, até nos dias de hoje, para muitos, aquilo que aconteceu a Jesus, horas depois, foi uma tremenda derrota. Jesus foi à cruz. Até o próprio Pedro não conseguia entender isso. E quis livrar o seu mestre dessa vergonha, dessa derrota. Mas 3 dias depois, a derrota foi vencida. E a vitória veio. E quando Jesus ressuscitou, foi a vitória. No caso de Jesus, foram 3 dias. Às vezes para nós, a tribulação, aquilo que parece ser derrota, leva tempo. Pode levar até mais do que 3 dias. Mas se nós estivermos a buscar a vontade do Senhor, sabemos isto, a vitória vem. Porque a vitória é para nós. É para aqueles que buscam a vontade do Senhor. Claro que a minha dificuldade, e abro o meu coração, é saber em todas as circunstâncias qual é a vontade do Senhor. Porque uma coisa eu sei, conforme Paulo também escreveu, que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Senhor, mostra-me a tua vontade. Em cada momento. Quando estou debaixo de tribulação, quando estou com alguma enfermidade, quando estou numa situação de aperto. Senhor, mostra-me a tua vontade. É esta a nossa oração? Ou reclamamos diante do Senhor? Eu não sei se lá no céu existe um livro de reclamações, mas se existir, deve ter milhares de páginas. O povo de Deus reclama demais. Nós temos que dar graça a Deus e esperar que a sua vontade seja cumprida. E com ela, a vitória será assegurada.